Meu nome é João Batista Marchesini. É João Batista porque eu nasci no dia de São João Batista, no dia 24 de junho de 1941. Tenho já, dentro de 2 semanas, 75 anos de idade. Marchesini porque sou filho de Caetano Marchesini. Caetano Marchesini, um imigrante italiano que veio ao Brasil com 10 anos de idade, junto com seus pais, Antônio Marchesini, e se estabeleceu em Curitiba, transformando-se um comerciante próspero, e que teve uma primeira núpcia, no qual ficou viúvo, sem filhos, e numa segunda núpcias eu fui o último filho, o filho temporão. Meu pai já era um homem idoso quando eu nasci. Fiquei órfão aos 3 anos de idade, criado pela minha mãe, auxiliado pelas minhas irmãs. Meu pai chamava-se Caetano Marchesini, minha mãe, Maria Olga Sicuro Marchesini. Sou o último de 4 filhos, tenho 3 irmãs, Luísa Marchesini Folador, Irene Marchesini de Brito e Maria Aurora Moss. Sou casado há 55 anos com Elvira D'Alegrave Marchesini. Elvira Marchesini, uma pequena, grande mulher, minha companheira de muitas horas difíceis, e que me deu a alegria de 3 filhos maravilhosos. João Caetano Marchesini, médico, Simone D'Alegrave Marchesini, psicóloga, e Giancarlo Marchesini, zootecnista, atualmente funcionário público. Tenho netos. Meu neto mais velho, João Caetano Marchesini, advogado. O segundo, Luca Marchesini, estudante de Direito. O terceiro, acadêmico de Odontologia, Leonardo Marchesini Jaworski. E o último, mais novo, Antônio Marchesini, ainda estudante secundarista. Tenho uma família muito estruturada, uma família muito unida, e sou muito orgulhoso da minha família. Minha vida foi uma vida de muito trabalho, de muito estudo e muito precoce. Precocemente, eu entrei na faculdade de medicina aos 17 anos. Me formei aos 23. E aos 17 anos já estava namorando a minha esposa, já com planos de casamento. Casei muito precocemente. Casei aos meus 20 anos de idade. Para poder suportar, então, o encargo familiar, eu tive que trabalhar. E meu primeiro trabalho foi como professor de cursinho preparatório para vestibular. Aos 17 anos de idade, eu dava aula de Química Inorgânica no curso Oswaldo Cruz. E muitos alunos passaram pela minha mão durante os anos que eu fui professor de cursinho. Fui professor de 1959, quando entrei na faculdade, até o meu 5º ano de faculdade, quando eu, por uma questão de tempo, tive que abdicar desta atividade. Também, para o sustento da família, dei muitos plantões, auxiliei muitas cirurgias e tentava, então, com isso, ser independente, ser um chefe de família muito precocemente. Tenho muito orgulho do meu trabalho. Não tive muito lazer quando jovem, não tive muito tempo livre quando casado. Minha vida foi de muito estudo, foi de muito trabalho, de muitas horas insones, mas valeu a pena porque eu tive uma recompensa. Entrei na faculdade em 1959 e me formei em 1964, ano da Revolução, ano de muitas mudanças. E em 1965 eu fui estagiário do Hospital de Clínicas, que ainda estava bem jovem, recém-inaugurado, e estagiei na 2ª cadeira de Clínica Cirúrgica, cujo chefe era o professor João Vieira de Alencar. Em 1968, eu senti necessidade de expandir meus conhecimentos. Na época era muito difícil planejar sair do Brasil para formação profissional,
principalmente no meu caso, que já era casado e já tinha 2 filhos. Mas mesmo assim, eu fiz planos ambiciosos e posso dizer que devo à minha esposa isso, porque um dia, confidencialmente, disse a ela que gostaria de ir para os Estados Unidos por uma pós-graduação, e ela, brincando e sorrindo, ela disse: duvido. E aquilo foi um desafio para mim. Em 1968, eu já estava nos Estados Unidos, fazendo minha residência em cirurgia geral. Fiquei nos Estados Unidos como um residente júnior e terminei minha residência como chefe dos residentes de um dos hospitais afiliados da Universidade de Pensilvânia, em Filadélfia. Em Filadélfia, nasceu nosso 3º filho. Não bastasse isso, ambicioso por conhecimento, saí dos Estados Unidos e fui à Inglaterra para fazer uma residência em cirurgia torácica. E lá persisti, lutei e consegui terminar esse treinamento, voltando ao Brasil em 1972. Em 1972, voltei ao Hospital de Clínicas com um posto de professor auxiliar de ensino, que na época chamava-se instrutor de ensino. Foi o primeiro degrau da carreira universitária. E um fato muito interessante aconteceu na minha vida profissional. Em 1972, eu fui chamado para atender uma pessoa muito conhecida, uma pessoa muito importante no estado, que era o governador do estado da época, que foi meu cliente, um grande amigo e uma pessoa que eu tenho um grande respeito e uma memória, eu diria, muito grande, muito forte, muitas palavras que até hoje eu carrego como lema de trabalho, como conduta de vida, saíram da boca desta pessoa. Este homem marcou minha vida, porque, conhecido como era, e eu, seu cirurgião, meu consultório começou a frutificar. Começaram muitos pacientes a vir por essa referência, por essa confiança que me foi depositada, e eu tive um progresso muito grande na minha vida particular, na minha vida privada, na minha vida profissional. Muitas horas de trabalho, muitas cirurgias, muito sacrifício, muitas horas roubadas da minha família. Meus filhos foram crescendo e eu trabalhando muitas e muitas horas, poucas horas em casa. E eu devo à minha esposa esses filhos maravilhosos, bem educados e bem formados que eu tenho, porque foi com ela que eles mais conviveram. A minha carreira profissional continuou. Eu aí progredi funcionalmente a professora assistente, depois a professora adjunto, e finalmente me aposentei como professor adjunto da disciplina de cirurgia do aparelho digestivo da Faculdade de Medicina, Universidade do Paraná, na época então uma denominação de Ciências da Saúde. Recebi um prêmio a seguir. Alguns anos depois da minha aposentadoria, eu fui agraciado com o título de professor emérito da Universidade Federal do Paraná. Título que carrego com muito carinho, com muita honra, que eu acho, para mim, foi o ápice da minha carreira universitária. Tive muitas atividades científicas, editei 3 livros, publiquei como autor e coautor de mais de 130 trabalhos científicos no Brasil e no exterior, e tive uma atividade associativa muito grande, que me permitiu frequentar muitos congressos e participar de muitas mesas redondas, conferências, debates, que, somados todos esses títulos, passa de 1000 títulos na minha vida profissional, atividade científica. Eu
participei da vida associativa na medicina, como membro de várias sociedades, como parte da diretoria da Associação Médica do Paraná, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, como mestre do capítulo, Sociedade Paranaense de Gastroenterologia, fui até a presidência, fui vice-presidente nacional da Federação Brasileira de Gastroenterologia, fui muito ativo no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, como membro do seu conselho de seleção, da sua comissão de título de especialista, e fui honrado não só pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, como outras entidades, com o título de membro emérito. Fui membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e membro emérito da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Na minha carreira, eu tive alguns pontos altos, que foram momentos em que eu pude introduzir novos métodos, novas formas de tratamento na medicina no nosso estado. Não como autor, mas pioneiro para a aplicação desses métodos. Como, por exemplo, na década de 70, a introdução da vagotomia superseletiva, que era uma cirurgia bem mais delicada, menos agressiva para os pacientes portadores de úlcera gastroduodenal. Naquela época, tiravam seus estômagos. E eu introduzi no estado do Paraná esse método, fui talvez o segundo ou terceiro no Brasil a fazê-lo. E vingou por muitos anos como uma nova técnica. Fui pioneiro também na introdução da cirurgia videolaparoscópica, cirurgia bariátrica, cirurgia de obesidade, fui o segundo no Brasil a fazer, introduzi o método no Paraná, cirurgia laparoscópica para tratamento de obesidade mórbida, e assim muitos outros feitos, porque eu sempre tinha aquela ânsia de conhecimento, sempre ia procurar água da fonte, sempre ia aos congressos, ia aos eventos científicos para coletar esse material, para conseguir então iniciar o procedimento. E eu tenho a impressão que eu colaborei com a medicina paranaense, porque atrás de mim muitos outros colegas mais jovens seguiram meus passos e conseguiram se espelhar e produzir muita ciência e produzir também muito carinho para os pacientes, muita saúde para o nosso estado. Então eu me sinto profissionalmente um homem realizado, porque eu marquei época, porque eu fiz o bem para a sociedade, porque eu pude ajudar os meus colegas, meus semelhantes e principalmente os pacientes. Também em outras sociedades médicas eu tive participação, como o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, que fui também membro fundador. Fui presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica durante uma gestão e tive a honra de trazer o evento maior dessa sociedade a Curitiba, na ocasião marcando época. Até hoje, os meus pares da sociedade lembram o Congresso de Curitiba como um dos melhores que eles já frequentaram. Membro também de sociedades no exterior, graças à minha residência e ao meu curso que fiz fora do Brasil. Nos Estados Unidos, eu fiz título de especialidade do chamado American Board of Surgery. E eu tenho diploma de especialista em cirurgia nos Estados Unidos, o que me permite, inclusive, exercer a cirurgia naquele país. Fui membro, e ainda sou membro, do Colégio Americano de Cirurgiões. Fui membro titular e hoje eu sou membro sênior, que são aqueles membros mais velhos que já passaram dos 70 anos e que são agraciados com esse título. Membro também da Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Graças a estes títulos, eu recebi
durante vários anos, muitos pacientes que vieram dos Estados Unidos da América operar comigo aqui em Curitiba. Lógico, vieram para cá por facilidades pecuniárias, mas mormente confiando no fato de que eu tinha essa titulação semelhante aos médicos americanos, o que me conferia então um grau de confiança desses pacientes. E fui muito bem sucedido, marcando época, e até hoje eu tenho um carinho muito grande por eles, eles por mim. E inúmeras vezes eu estive nos Estados Unidos em congressos médicos e, para minha surpresa, meus pacientes me procuravam para um jantar, para uma homenagem. Durante vários anos isso aconteceu e eu tenho muito orgulho disso, porque é um reconhecimento que eles tinham por minha pessoa. Além disso, fui e ainda sou membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Bariátrica, chamada International Society for Surgery of Obesity, IFSO. Membro ativo, participei de muitos congressos nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Tive a felicidade de falar em vários países, fazer palestras e conferências sobre o tema de cirurgia bariátrica. Esse é o meu perfil profissional. Hoje estou numa fase de diminuição das minhas atividades profissionais, como é lógico para um homem de 75 anos, mas continuo ativo. E tenho orgulho de dizer que em muitas áreas eu sou talvez um dos mais velhos ainda em atividade plena na cirurgia, porque muitos dos meus colegas e contemporâneos já estão aposentados, já não estão mais em atividade profissional. Minha profissão, para mim, é a minha vida. Ao lado da minha família, a minha medicina, por ela eu morro. E enquanto Deus me der sabedoria, de saber parar no momento certo, uma boa cabeça para continuar estudando e uma mão firme para continuar operando, eu vou continuar trabalhando, porque é a coisa melhor que eu sei fazer e talvez uma das poucas coisas úteis que eu sei fazer, úteis para os meus semelhantes. Esta é a minha vida profissional. E meu lado de lazer? Como é o meu lado de lazer? Eu tentei inúmeras vezes praticar esportes e sempre me senti insuficiente. Talvez porque eu estava procurando a perfeição e eu estava longe disso e aquilo me desanimava. Fui sedentário, eu diria até os 60 anos, fumante até os 50, sedentário até os 60. E aos 60 anos comecei com atividade e me encontrei na atividade solitária, que eu não tenho que competir a não ser comigo mesmo, fazendo minhas aulas de musculação, minhas aulas de pilates, e isso me deu condições de saúde para que eu continuasse na minha atividade profissional, mas com pessoas diariamente. Na década de 70, eu comprei uma motocicleta e achei ali um lazer solitário para que eu pudesse, em vez de ir numa consulta com um psicólogo ou um psiquiatra, descarregar um pouquinho as minhas ansiedades na estrada. E até hoje eu sou motociclista e pertenço ao grupo dos motociclistas do Clube Curitibano, com muito orgulho, sou seu sócio barão e com relativa frequência nós temos nos encontrado, pegado estrada para voltar para casa tranquilo. Este é o meu perfil. Eu resumiria a minha vida como um homem do trabalho, um homem da família, um indivíduo que nunca tive vaidades, eu nunca tentei me enaltecer das coisas que eu fiz, muitas outras até, está aqui no papel, vou declinar de lê-las, porque eu acho que brotando do meu coração fico mais sincero. Me defino como um indivíduo que não sou pretensioso, sou até humilde nas minhas coisas, sou um indivíduo crente de fé, sou católico, frequento a minha igreja com a minha esposa e eu acredito que eu fiz o meu papel. Se eu tinha alguma missão a cumprir, eu acho que eu cumpri. E agora, os anos que me restam de vida,
queira Deus que sejam muitos, mas estou preparado para o que der a vier. Eu quero que sejam anos de lucidez, anos de saúde e que eu consiga ainda ser útil para a sociedade. Eu agradeço ao Instituto Memórias do Paraná, aos apoiadores, Grupo Paranaense de Comunicação, Clube Curitibano, Academia Paranaense de Letras, pela honra deste convite para dar o meu depoimento de quem eu sou e qual foi o meu papel durante essa minha passagem. E se um dia, muitos anos daqui, alguém vir assistir a esse depoimento, tenha certeza que foi um indivíduo entusiasmado pela vida, que amou viver, mas está preparado para que ela termine em qualquer momento, sabendo que serviu para alguma coisa. Muito obrigado.